Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Renata Curti, eu sou advogada. Eu tenho esse canal aqui para falar com você sobre direito imobiliário, sobre hold familiar, sobre inventário, sobre o seu patrimônio. Então, se você quer proteger o seu patrimônio, você está no lugar certo. Então, aproveita e já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, porque eu estou postando toda semana aqui alguma coisa interessante para você ampliar o seu conhecimento e sair daquele segmento, né, daquela caixinha pequenininha e expandir seus horizontes, ok? Gente, e o assunto de hoje é imposto sobre grandes fortunas. Sempre que chega mais ou menos essa época de eleição, tem sempre um político que tira esse imposto da cartola como se ele fosse a melhor maravilha do mundo. Então, assim, a gente tem que se aprofundar um pouco sobre isso e descobrir algumas coisas para a gente não ser tão ingênuo em cair nesses discursozinhos eleitorais, ok? Vem comigo. Gente, esse imposto já existe há muito tempo, ele está previsto na nossa Constituição de 88, no artigo 153, inciso 7. Então, assim, existem alguns pontos que a gente precisa considerar. Ele nunca foi regulamentado e nunca foi instituído no Brasil. Ou seja, ele existe lá na Constituição, só existe, mas ele nunca foi regulamentado. Um dos pontos que a gente precisa entender aqui, que a princípio ele seria cobrado sobre aqueles patrimônios considerados grandes fortunas. Bom, quanto? Porque o que pode ser uma grande fortuna para mim, pode não ser para você, pode não ser lá para o nosso congresso, não é verdade? Então a gente não sabe sobre quanto a gente está falando. Segunda coisa, eu imagino que ele teria assim um impacto sobre 0,1% da população que tem grandes fortunas, porque a maioria da população não tem. Então, considerando isso, a gente tem que pensar nas consequências, né, dessa renda que é muito alta e dessas pessoas específicas que têm essa grande fortuna. Ok, então vamos pensar. Isso é um tipo de imposto que ele recairia sobre a pessoa física. Gente, olha só, se esse imposto é no 0,1% da população pessoa física, considerando que essas pessoas elas têm acesso a melhores advogados, conhecimento que a gente, pessoas normais, não teríamos, essa pessoa ela já fez a sua hold familiar há muito tempo. Os bens dessa pessoa não estão na sua pessoa física, elas já migraram para a sua pessoa jurídica há muito tempo, porque bens na pessoa jurídica paga muito menos imposto. Então essa pessoa, só se ela for um desavisado da vida que está com seu dinheiro lá na pessoa física, com seus bens na pessoa física. Uma pessoa que desse montante aí não tem, gente, bens na sua pessoa física, já está na pessoa jurídica, já está na hold familiar, essa pessoa já fez o seu planejamento sucessório, ela já está toda protegida. Então, para ela, ser instituído ou não esse imposto, não vai fazer a menor diferença, porque ela já fez o seu arcabouço. Mas vamos colocar que ela não fez. Presta atenção. Você acha que uma pessoa com grande fortuna, ela não tem aplicações fora do Brasil? Porque isso acontece assim, como uma fuga de capital. A gente sabe como é que funciona isso, né? Existem vários lugares do mundo com imposto baixíssimo, são os paraísos fiscais. Não que isso seja ilegal. Nós temos aqui vários países, né, que cobram uma taxa muito pequena e a maioria dessas pessoas levam o seu patrimônio para lá, o seu dinheiro para lá, porque essas pessoas elas buscam uma tributação pequena. Então, mais uma vez, vai ser indiferente essa tributação. Realmente, essas pessoas não vão ser atingidas. Então, com certeza elas não estão preocupadas com isso. Agora, pensando por um
pensamento assim, vou te dizer, muito frágil, quase uma utopia, seria falar que esse imposto serviria para redução das desigualdades sociais, realizaria a justiça tributária, né? Uma justiça social no Brasil, poderia ser aplicado na saúde, na educação, no emprego. Gente, isso como forma de utopia é ótimo. Isso ganha, talvez, assim, o voto de muitas pessoas que iam acreditar que isso seria possível. Não é. Infelizmente, não é. O Brasil está crescendo, o Brasil está se desenvolvendo, a gente sabe disso, recolhe muito imposto, que a gente sabe disso. O que acontece é que há uma má gestão, por isso que a gente às vezes não consegue ter esse desenvolvimento como a gente gostaria, mas que existe um imposto suficiente para isso, existe. A gente não precisa de mais um imposto, até que seja um imposto que não vai atingir quem deveria atingir. A verdade é essa, né? Então, assim, pelo mundo afora, esse imposto já existe. Existe na França, na Noruega, na Suíça. Esse imposto existe em diversos outros países. Mas a gente tem que entender em que panorama, em que expectativa, em que cultura esse imposto existe. Na verdade, esses países desenvolvidos que têm um capitalismo na veia, né, eles incentivam uma pessoa jurídica, quase que pune uma pessoa física por deixar um patrimônio no nome dela. Então isso é muito comum, você ir para outros países e você ver pessoas, né, com grandes fortunas que já têm uma hold, já tem um planejamento sucessório já constituído. Então, assim, para essas pessoas realmente é indiferente e o Estado incentiva. Só que esse incentivo não acontece aqui no Brasil. No Brasil, pelo contrário, a gente não tem esse incentivo, a gente tem altos impostos. Então, existe aí uma dicotomia entre o que o Brasil quer e o que realmente vai acontecer caso esse imposto vá para frente. Na minha opinião, ele não vai atingir ninguém, ou vai atingir aquela pessoa desinformada, que eu duvido muito. Bom, gente, qual é o meu medo? O meu medo é a classe média pagar por esse imposto. Porque a classe média muitas das vezes não tem a informação e ela continua com seus bens no nome da pessoa física. Agora que a gente está divulgando sobre o hold familiar, que as pessoas estão entendendo o mecanismo disso, né? E partindo para esse segmento. Mas ainda são poucas as pessoas. Então, o meu temor é isso, que caia nas costas, mais uma vez, da classe média. Então, a gente tem que ficar atento, tem que repassar essas informações para frente para a gente não ser ingênuo e cair nesse discurso aí que é pura utopia, tá bom? Gente, essas eram minhas considerações de hoje, espero que tenha feito diferença aí na sua vida, tá bom? Fico por aqui e até o próximo vídeo.